Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Alfredo e hoje eu estou fazendo a parte 2 do meu vídeo de dicas para passar na prova objetiva. O vídeo anterior ele foi basicamente inteiro dedicado a uma análise da importância da prova objetiva e uma análise das matérias e dos aspectos que são mais importantes para direito notarial e registral. Esse vídeo aqui então ficou reservado basicamente para falar sobre as matérias que não são direito notarial e registral. São direito civil, direito empresarial, constitucional, administrativo, penal e processo penal. Se você está vendo do vídeo anterior, então você já sabe um pouquinho sobre as minhas credenciais, mas se você é novo aqui, eu vou falar brevemente que eu já fui aprovado para o concurso de cartório do Rio Grande do Sul, estou aguardando para escolher uma serventia. Atualmente eu sou escrevente técnico judiciário de São Paulo, fui aprovado em 4º lugar. E atualmente também tive a notícia que eu fui aprovado para a prova oral do concurso de cartório de São Paulo. Só relembrando que esse vídeo aqui ele não é voltado para quem já é dono de cartório. Se você já possui a sua serventia, talvez esse vídeo aqui ele não seja muito interessante para você, talvez ele não agregue informações, são informações básicas que você já tem. Vamos falar sobre a primeira das matérias que geralmente costuma ocupar a maior parte da prova fora notarial e registral, que é direito civil. Direito civil você vai ter que conhecer muito bem. Eu diria que você precisa conhecer todos os aspectos do direito civil. Eu diria que você precisa ter um conhecimento aprofundado da parte geral do Código Civil, ou seja, daquela primeira parte ali do Código Civil, e também dos outros ramos do direito civil que estão ali dentro do próprio Código Civil. É lógico, tem algumas partes que caem um pouco menos, tendo em vista o perfil da prova, o perfil extrajudicial, a parte de responsabilidade civil, apesar de importante, apesar de cair, ela já não é tão importante quanto em outros concursos, como por exemplo para juiz ou para advogado público. Então a responsabilidade civil é algo que você pode dar um pouco menos de importância em face de outros ramos que são um pouco mais importantes. Obrigações também não costumam cair diretamente à letra da lei ou ainda disposições doutrinárias muito específicas na prova objetiva. Obrigações é bom que você estude para que você tenha um embasamento para você entender os demais ramos e isso servir como uma bússola para você. Quais são as partes, então, que são mais importantes de direito civil? Então, por óbvio, a parte geral costuma cair muito. Eles pegam letra de lei da parte geral, eles pegam doutrina, às vezes eles até pegam julgados mais recentes do STJ, do STF, acerca da parte geral. Ela costuma ser muito importante, principalmente pela questão dos direitos da personalidade, que eles são muito importantes para a parte de registro civil das pessoas naturais. Também é importante para aquela parte sobre início e fim da personalidade e principalmente sobre aquela parte de ausência e morte presumida que as pessoas não costumam estudar muito. Então, às vezes as pessoas não têm muito conhecimento dessa parte de ausência, do procedimento de ausência, dos requisitos e de como ele funciona. Se você, então, está estudando a parte geral do Código Civil e não tem familiaridade com a ausência, eu recomendo que você estude com um pouco de profundidade essa questão da ausência. Ela costuma ser bem importante. Outra parte que é de suma importância, que você saiba que não tem como contornar esse conhecimento, é a parte de contratos. Sobre contratos, primeiramente, é importante que você saiba muito bem as disposições acerca da compra e venda, permuta e doação. São as figuras contratuais que mais caem, são as mais relevantes, são as figuras que a gente mais usa no dia a dia e que mais são presentes no direito. Então, compra e venda e doação são contratos assim que você não pode deixar de estudar com muita profundidade, de pegar uma doutrina especializada, de se aprofundar e entender muito bem as disposições legais, saber tintim por tintim o que está lá. Esse é o óbvio, né? É o que você tem que saber e que ninguém precisa nem te falar que você precisa saber muito bem compra e venda e doação se você está na área de cartório. O que é um não óbvio? O não óbvio é você estudar uma parte que é um pouquinho mais nebulosa ali da parte de contratos. Você pegar ali o finalzinho da parte de contratos, falando sobre transação, às vezes falando sobre o pagamento indevido, falando sobre enriquecimento ilícito,
falando sobre algumas figuras contratuais que já não tem tanta incidência, agência de distribuição. Provável, essas disposições não caem tanto, mas é interessante que você as veja bem e estude, porque vira e mexe tem uma ou outra questão que cai a respeito disso. Então é interessante você dar uma olhada nessas figuras contratuais que não são tão importantes quanto compra e venda e quanto a doação, mas ainda assim ainda tem alguma incidência em prova. Além disso, o que é importante? Direitos reais. A parte de direitos reais é fundamental para você conseguir até entender o direito registral imobiliário. Direitos reais você tem que conhecer muito bem. E não é só você conhecer uma partezinha ali, não, você tem que conhecer muito bem toda a parte de direitos reais que está ali no Código Civil. Precisa praticamente decorar o artigo 1225, que fala sobre quais são os direitos reais. E para além dos direitos reais, você precisa entender muito bem sobre a posse, entender o que é uma posse justa, uma posse injusta, uma posse de boa-fé, uma posse de má-fé, e entender como é que funciona uma possessória e como é que funciona uma ação que tenha como fundamento no direito de propriedade. Então, é interessante que você estude muito bem os direitos reais, porque não só ele cai muito na parte de direito civil, não tem como fugir de você saber muito bem direitos reais, cai muito na parte de direito civil, mas é importante porque você também consiga para entender o direito registral de imóveis. Se você não souber direitos reais, fica muito difícil você entender a parte de registro de imóveis. Assim, e não tem como fugir de direito de família e sucessões. Eu sei que muita gente às vezes tem dificuldade com essa área, não gosta da área, e é uma área que às vezes pode ser um pouco espinhosa mesmo. A parte de direito civil dela é bem complicada, principalmente falando sobre casamento, falando sobre causa de nulidade, anulação de casamento, e muito disso pode ser bem complicado. Isso quando você ainda considera as decisões jurisprudenciais mais recentes, que há especificidade sendo dita a respeito de cada um dos regimes de casamento, e isso pode gerar uma complicação muito grande. Então, o direito de família é uma parte muito importante também, e importante não só para registro civil das pessoas naturais e para notas, mas também para registro de imóveis, porque os regimes de casamento são muito importantes para registro de imóveis, e principalmente a parte de sucessões. A transferência causa-mortes é um dos casos assim, mais comuns de transferência de propriedade, além da compra e venda, né? Então, você conhecer a transmissão da propriedade imobiliária causa-mortes, entender bem como é que funciona a sucessão e o direito de família é essencial para que você vá bem na prova de direito civil e entenda as partes de direito notarial e registral. Aliás, eu vou explicar aqui que, na verdade, tudo de direito civil ele serve como fundamento e base de notarial e registral. O direito notarial e registral, ele tem uma característica um pouco mais instrumental. O que isso quer dizer? Que ele serve de instrumento para outros direitos, ele serve mais para dar efetividade, dar oponibilidade perante toda a sociedade de direitos que estão previstos no Código Civil, por exemplo. É claro, ele tem características de norma substantiva, mas ele é predominantemente instrumental. Então, por isso que você deve conhecer bem as disposições de direito material para você aplicar bem o direito notarial e registral. E agora vem o bicho-papão, direito empresarial. É uma parte que pode te complicar legal, pode te dificultar muito. Eu sei de muita gente que tem dificuldade de direito empresarial, porque é uma matéria que é espinhosa, é uma matéria muito difícil, e que, além de tudo, ainda tem muitas leis esparsas que são complicadas, são extensas e de difícil compreensão. O que é importante do direito empresarial? Primeiramente, você tem que saber bem a teoria da empresa. É interessante que você conheça bem as disposições que está ali no artigo 966 do Código Civil, que esmiuça as características do que é a atividade empresária, e você ter uma noção bem interessante do que é a teoria da empresa, entender cada um daqueles elementos da teoria da empresa. Vou dar um spoilerzinho aqui, você entender bem o que é a característica da profissionalidade, do que é a organização, do que é a atividade econômica e, menor
extensão também entender o que é a produção de bens e prestação de serviços. Então, se você conseguir esmiuçar bem cada um desses requisitos, você está bem de teoria da empresa. Só gostaria de fazer também aqui um adendo, se for possível, estudar um pouco da história do direito empresarial, que o objetivo não costuma cair muito, mas quando cai todo mundo erra, mas já para adiantando você para as próximas fases, porque você vai passar, você vai estudar, mas você vai passar, não tem como fugir. Então, eu recomendo vocês olharem um pouco sobre a história do direito empresarial, veja como ele se formou na Idade Média com as corporações de ofício, depois ver a evolução para a teoria dos atos do comércio, ver como isso influenciou no Brasil, como, por exemplo, a Resolução 787, depois o Código Comercial, e depois ver como isso evoluiu para a teoria da empresa, especialmente aqui no Brasil. Agora, o que mais é importante? Teoria geral do direito societário, especificamente estudar as espécies de sociedades, e tem uma leizinha pequenininha, assim, pouco importante, que é a Lei 6404, que é a Lei das Sociedades Anônimas. Aquela é complicada. Ela é bem difícil. E não tem jeito, ela costuma cair sim. Ela não é uma lei que só está prevista lá no edital, uma lei difícil que você pega, olha, passa por cima e finge que não viu. Ela cai. E não cai pouco. E, às vezes você vê uma, duas questões de direito empresarial cobrando a Lei 6404 e você precisa ter, no mínimo, as noções básicas da Lei 6404. Por exemplo, você precisa entender o que são os valores mobiliários, você precisa entender o que é uma ação, o que é uma debenture, o que é uma parte beneficiária, o que é uma sociedade aberta, uma sociedade fechada, entender as classes de ações, ordinária, preferencial. Então, esse é o mínimo do que você precisa saber. Além, é claro, saber quais são os principais órgãos da SA, como o Conselho de Administração, a diretoria, o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral. Esses órgãos você precisa ter uma noção de quando eles são obrigatórios, quando são facultativos. Então, são coisas que são muito importantes. Também ver sobre a responsabilização dos administradores, dos sócios controladores. É importante que você saiba isso. É lógico, não vai ser uma tarefa fácil. Se você puder pegar uma doutrina especializada, isso vai ser muito importante para você, porque é uma parte que ela é bem complicada de você entender só com a sua linda cabecinha. É importante que você tenha alguém para te guiar. Aí, é claro, não tem como fugir de falência e recuperação. Não tem como você fugir. Você pode correr, pode tentar se esconder, mas vai estar lá falência e recuperação. Não tem jeito, tem que ler tintim por tintim da Lei 11.101, ela é importantíssima. Você buscar também uma doutrina especializada que vai explicar a matéria, porque tem alguns aspectos que são especificamente doutrinários e especialmente tem algumas terminologias que são usadas que não estão na lei. Por exemplo, cram down. O que é o cram down? É a aprovação pelo juiz de um plano de recuperação que tenha sido rejeitado pelos credores, mas atendidos alguns requisitos, ele pode ser aprovado pelo juiz. Quando você for ler a lei, você vai ver ali quais são os requisitos para cram down. Só que você não vai ver a expressão cram down. E se você não pegou uma doutrina, não leu uns artigos, não pesquisou a respeito, você não vai saber o que é cram down. Então, essas terminologias elas são importantes. E, lógico, estudar as alterações recentes da Lei 11.101, que fala sobre a consolidação processual, e também sobre a falência internacional. Então, é muito interessante que você veja essas disposições. E títulos de crédito. Títulos de crédito também é outro bicho-papão de direito empresarial que as pessoas sofrem muito. É bom que você estude com muita calma. A Lei Uniforme de Genebra, ela é um pouco complicada e ela é um pouco datada, e às vezes até você pode ter um pouco de dificuldade de achar ela na internet. Estude bem a Lei Uniforme de Genebra e busque você entender os conceitos e as definições que são dadas ali. Por exemplo, conseguir definir muito bem o que é um endosso, o que é o aval, o que é um aval parcial, entender o que é um endosso póstumo, o aval póstumo, e ver essas definições que às vezes estão ali na própria lei uniforme, e essas definições caem muito na prova objetiva. Além disso, veja também
as disposições sobre títulos de crédito que estão no Código Civil, saiba quando essas disposições do Código Civil são aplicáveis ou não, veja também a lei de cheque e a lei das duplicatas. Você pegando essas partes, estudando elas muito bem e lendo a respeito delas, seja em artigo, seja em uma doutrina especializada, você consegue se dar bem. Faça muitas questões a respeito dos títulos de crédito, porque são muitas disposiçõezinhas pequenininhas, são muitas miudezas que você precisa ter em mente. Então, essa aqui, além de tudo, eu recomendo que você, além da doutrina e além de você estudar a lei, você concomitantemente faça muitas questões. Por exemplo, só dessa área, fazer 150, 200 questões e não pegar só de titular de cartório, pode pegar de juiz, promotor, de advogado público, do que tiver. Direito administrativo já não é uma parte que é tão complicada para fase objetiva de cartório. Se você já veio de outros concursos, se você é juiz, se você é promotor, você sabe muito bem direito administrativo, você não precisa se aprofundar tanto. É bom que você só recapitule o que você já sabe e você se atualize vendo os informativos do STJ e do STF, isso que for importante para direito administrativo. Agora, se você já não tem tanta afinidade com o direito administrativo, seja porque você é advogado e pouco militou na área e você só lembra de direito administrativo pelo que você precisou estudar para a OAB, ou ainda se você é um escrevente autorizado ou um substituto, talvez você não tenha tanta afinidade com o direito administrativo. E é bom que você pegue essa matéria. E o que cai mais? É importante que você conheça atos administrativos, isso sempre cai muito, que você conheça os elementos, conheça os requisitos, os efeitos dos atos administrativos, você conheça os atos administrativos em espécie, é importante que você saiba dizer qual ato administrativo é qual, e você conheça as principais classificações dos atos administrativos. Para isso é interessante que você pegue uma doutrina da Eli Lopes Meireles, Celso Antônio Bandeira de Mello, ou ainda também a doutrina da Di Pietro. Também é importante que você conheça muito bem os regimes de bens públicos, quando eles podem ser alienados, porque isso tem muita importância para o direito registral imobiliário. Claro, também é importante que você conheça as disposições sobre o processo administrativo do estado para o qual você está prestando a prova. Então, é interessante que você conheça como é o processo administrativo desse estado, porque é muito importante, até para saber como que funciona o processo administrativo contra um titular de serventia. Então, isso é muito importante. Importante que você tenha as noções gerais do processo administrativo. Também conheça a Lei 9784. E é bom que você conheça os regimes dos servidores públicos, que você entenda como funcionam os agentes públicos de uma forma geral. Licitações. Licitações caem em algumas provas, não caem em outras provas. Eu não sou muito bom de licitações, principalmente em relação à nova lei de licitações, que é um pouquinho complicada, que eu ainda não tive a oportunidade de estudar a fundo. Então, eu particularmente, eu não estudo licitações para cartório, e eu só deixo para estudar licitações em vendo que aquele estado exige licitações, porque muitos estados não exigem que você saiba licitações para direito administrativo. Direito constitucional. Direito constitucional é o de sempre. É saber muito controle de constitucionalidade, saber muito organização administrativa, saber a letra da lei da Constituição e também conhecer os informativos do STF. Se você dominar esses 4 aspectos, você está muito bem encaminhado para direito constitucional. Então, muito provavelmente você vai mal numa prova se você dominar esses 4 aspectos. É interessante, porém, que você tenha uma proficiência razoável com a letra da lei da Constituição, porque às vezes há uma cobrança de algumas partes específicas da letra da Constituição, como, por exemplo, a parte de direito de família, que está na Constituição, que é o artigo 226 e seguintes, a parte de notarial e registral das serventias, que está na Constituição, que é o artigo 236, e às vezes costuma cair um pouquinho de ordem econômica e financeira, que são os artigos 170 e seguintes. Então é bom que você conheça essas disposições. Sem contar, é claro, de você compreender bem aquela parte de ambiental que está na Constituição, que é bem cobrado. Eu vou dar uma dica preciosa aqui. Faz um favor para você mesmo, estuda um pouquinho sobre Seguridade Social, para você aprender um pouco de previdenciário. Dá uma olhadinha no previdenciário.
não vai cair na prova objetiva. Muito difícil cair alguma coisa de seguridade social na prova objetiva, mas vai cair na sua oral. Vai ficar muito ruim se te perguntarem na prova oral sobre direito previdenciário e você não souber nada. Vai acabar com a sua prova ali, vai acabar com a sua confiança, o seu fundamento, a sua base vai ficar abalada. Penal e processo penal. É uma parte que não tem tanta importância na fase objetiva, tá? Não é uma coisa que caia em peso, mas você precisa conhecer, porque são questões que você não pode desperdiçar. E não são muito complicadas. Geralmente, o que mais cai para direito penal vai cair mais a parte geral do Código Penal, os 120 primeiros artigos. Que não se engane, são os mais difíceis, tá? No difícil não é você conhecer as causas de aumento de pena, as qualificadoras em espécie, o que está lá nos crimes. Isso é fácil de lembrar. O difícil é você saber aplicar aquela parte que está na parte geral do Código Penal. Então, dê uma atenção específica para essa parte de penal. Aqueles 120 primeiros artigos, pega uma doutrina que seja boa, pega uma boa doutrina que seja respeito. Interessante pegar, às vezes, uma doutrina um pouquinho mais atualizada, tá? Não que tenha algo de errado com pegar umas doutrinas clássicas, como o Mirabete, mas é interessante que você pegue uma um pouquinho mais atualizada, que o autor esteja vivo. É interessante porque tem algumas obras que o autor já está falecido, mas ainda há atualizações da obra. Então pegue de um autor vivo, que esteja atualizado, e te auxilie nessa parte aí, principalmente na parte geral do Código Penal. A parte especial do Código Penal, os crimes em espécie, não são tão complicados. Basta que você pegue a letra da lei, que você entenda o que está ali, e eventual dúvida, você vai pegando uma doutrina para entender como funciona aquele crime, entender o elemento objetivo, os elementos subjetivos, para entender se ele é um crime próprio, para você pegar esses conceitos que são importantes para os crimes. Mas os crimes em espécie não são tão importantes. O mais importante é você conhecer a letra da lei do crime. Isso é mais importante. E principalmente as leis esparsas também são muito importantes. Agora, de processo penal, não se costuma cobrar muito de processo penal. Processo penal, basicamente, ele vai te cobrar a respeito daquela parte inicial ali do Código de Processo Penal. Basicamente, você entender sobre a ação penal, entenda sobre o inquérito policial e que você entenda como funciona o oferecimento da denúncia, o recebimento da denúncia e ter uma noção geral de como é que funciona o processo penal. Aliás, uma coisa que é interessante para os concursos de cartório é que você observe aquela parte do Código Penal que fala sobre as medidas cautelares. Tem a medida cautelar de sequestro de bens, que ela tem reflexos no registro de imóveis. É importante que você dê uma olhada, que você se atente um pouco a essa parte. Às vezes cai. Faltou falar de processo civil. Processo civil é uma parte que é importante. Eu diria que ela não é tão importante quanto empresarial e civil, e também não tanto quanto constitucional e administrativo, mas é mais importante, por exemplo, que o direito penal e processual penal, e vem numa quantidade que é razoável. Então, o que é importante você saber de processo civil? É muito importante você conhecer a teoria geral do processo civil, você entender as teorias da ação, entender o que é a teoria concreta, o que é a teoria abstrata, o que é a teoria mista, entender a teoria da asserção. Para além dessa parte, é importante que você também conheça os atos processuais. Você saiba muito bem quais são os atos processuais da parte, os atos processuais do juízo, e que você tenha uma noção boa de nulidades. Só que a parte mais importante mesmo, que vai sempre cair, não tem como fugir, recurso. Recurso sempre cai. Sempre vai cair uma ou duas questões de recurso, então é interessante que você vá lá no final do seu código e estude recursos. Recurso é uma parte bem importante. Seria interessante que você desse uma especial atenção para apelação e também para agravo de instrumentos. São recursos assim, que são importantes. Também dá uma olhada em embargos declaratórios. São coisas que você precisa conhecer bem, porque sempre vai cair. Às vezes cai perguntando sobre o procedimento comum,
às vezes cai uma questão ou outra sobre execução e cumprimento de sentença. É importante que você conheça execução e cumprimento de sentença. O que eu recomendo, porém, se você está muito apertado de tempo, está com muita dificuldade, você pode deixar um pouquinho de lado a execução e cumprimento de sentença por agora, tá? O que eu recomendo para você saber de cumprimento de sentença e execução, você saber o que é a averbação premonitória, você entender bem sobre a averbação de penhora, você entender sobre fraude à execução e saber quais são os títulos executivos. Isso é o que mais importa no primeiro momento. Posteriormente, você vai precisar entender bem para a sua prova oral e para a sua prova escrita, mas no primeiro momento é bom que você saiba só essa parte mais específica e você pegue o resto de processo civil que você consegue ir bem. Então esse vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e dar like aqui no vídeo. Então fica encerrado esse assunto sobre as dicas principais para a sua prova objetiva. Eu acredito que se você seguir essas dicas e se você tiver uma boa rotina de estudos e também entender como é que você assimila melhor a matéria, eu tenho certeza que você vai ter um resultado excelente na prova, você vai passar para a prova escrita. Tá certo? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Eu gostaria de falar que para os próximos vídeos eu pretendo falar um pouco sobre a prova escrita de cartórios. Eu já tive alguma experiência com isso, já tive 2 provas escritas de cartório, passei nas 2. Então eu vou falar um pouquinho sobre a prova escrita numa próxima. Eu sei que tem um ponto que as pessoas perguntam muito, que é sobre trabalhar e estudar. Então nos próximos vídeos eu gostaria de falar a respeito disso. Tá bom, gente? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Falou e até a próxima!